Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de equações, e na aula de hoje nós vamos falar sobre teorema da existência e unicidade para equações não lineares. Na aula anterior nós vimos para as equações lineares e na aula de hoje nós vamos verificar para as equações não lineares. O método vai ser basicamente o seguinte: nós iremos encontrar aqui uma y' igual a uma f de xy e nós vamos encontrar aqui um y de a igual a b. Isso aqui vai ser o chamado PVI. Com base nisso nós vamos pegar esse f de xy aqui da equação que ele vai dar e nós vamos fazer aqui o f de y. Quando nós fizermos aqui o f de y aqui dessa f de xy, nós vamos pegar e nós vamos analisar. Eu não sei se vocês lembram da aula anterior, mas eu fiz algumas observações sobre o domínio das equações. Ou seja, quando nós tivermos um n sobre d, ou seja, uma fração, esse denominador aqui ele tem que ser diferente de zero. Se nós tivermos aqui uma raiz par, esse x aqui que está aqui dentro, ele tem que ser maior ou igual a zero. Se nós tivermos aqui um numerador dividido aqui por uma raiz par de x, esse valor de x aqui ele tem que ser maior do que zero. E se nós tivermos aqui um ln de x, esse x aqui do ln ele vai ter também que ser maior do que zero. Esses são os critérios aqui do domínio, basicamente os três critérios aqui do domínio, e nós vamos aplicar eles também aqui nessa aula de hoje. Eu deixei aqui só para exemplificar. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo e nós temos que verificar, lembrando que quando ele der exatamente isso aqui, ele vai dar uma condição inicial. A condição inicial que ele deu nessa equação é que o y de 0 é igual a 1. E nessa segunda equação, ou seja, no nosso segundo exemplo, o y de 1 vai ser igual a 2. Isso foi o que faltou ser adicionado aqui nas questões. Com base nisso, nós vamos agora para os cálculos. Esses exemplos vai ser o seguinte: nós vamos verificar se a solução realmente existe sem resolver a nossa equação. Então, sem mais delongas, vamos para o método. O método vai ser o seguinte: nós vamos pegar o f de xy. Quem é o f de xy? O f de xy aqui na nossa equação vai ser o 3x² mais 4x mais 2 dividido aqui por 2y menos 1. E com isso, nós vamos pegar agora o f de y, ou seja, a derivada parcial aqui com relação a y. Aqui nós temos uma divisão. De acordo com as regras de derivada, quando nós tivermos aqui, por exemplo, uma fração, u sobre v, e nós quisermos derivar, nós vamos fazer a derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda, lembrando que isso aqui é um menos, vezes a primeira, dividido aqui pela a segunda, ou seja, o nosso v, ao quadrado. Lembrando que isso aqui é um v ao quadrado. Então nós vamos realizar isso exatamente aqui. Nós vamos ficar aqui com 3x² mais 4x mais 2, a derivada aqui da primeira, vamos derivar, vezes a segunda. A segunda aqui eu já vou multiplicar direto, vai ficar 2y menos 2. E nós vamos colocar aqui o sinal de menos e vamos fazer aqui a derivada da segunda, ou seja, 2y menos 2, a derivada da segunda, vezes a primeira, que a primeira é 3x² mais 4x mais 2, e tudo isso dividido por o denominador que é o quadrado, ou seja, vai ficar 2y menos 1 vezes 2y menos 1. Sendo assim, quando nós formos derivar, vamos agora derivar, eu só estava organizando. Aqui nós temos a derivada parcial aqui com relação a y. Como aqui não tem nenhum y aqui, então isso aqui vai ser igual a zero. Vezes aqui o nosso 2y menos 2. E aqui nós temos essa derivada parcial. Nós vamos colocar aqui o sinal de menos e quando nós derivamos aqui com relação a y, vai ficar só 2. Vai ficar aqui 2 vezes 3x² mais 4x mais 2. Tudo isso aqui dividido por 4, eu multipliquei aqui já o 2 vezes 2, vezes y menos 1. Como nós temos um zero multiplicando com aqui, e esse 2 aqui dividindo com esse 4, esse aqui vai ser igual a zero, eu já vou cortar aqui automaticamente, esse aqui vai ser igual a zero. E nós temos aqui 2 aqui e 4 aqui, nós temos multiplicações tanto em cima e embaixo. Então nós simplificamos tanto em cima e embaixo aqui por 2, e nós teremos o seguinte: que o nosso f de y vai ser igual a menos 3x²
mais 4x mais 2 dividido aqui por 2 sobre y menos 1. Lembrando que isso aqui, como eu esqueci aqui de multiplicar, esse aqui está ao quadrado. Vocês viram como um pequeno erro acabaria custando muito caro. Então, quando você derivar, você derivou aqui e agora nós vamos fazer aqui as análises. Nós vamos pegar aqui essa derivada que nós encontramos, vamos adicionar aqui uma nova página e com base nela nós vamos fazer a análise. Lembrando que quando nós fazemos aqui o método, quando nós formos analisar o domínio, nós temos aqui uma fração, numerador sobre o denominador. Então o denominador ele tem que ser diferente de zero. Como ele tem que ser diferente de zero, ou seja, esse 2 sobre y menos 1 ao quadrado, ele tem que ser diferente aqui de zero. Se nós trabalharmos aqui esse produto aqui notável, nós vamos ficar com exatamente 2y ao quadrado menos 4y mais 2. Lembrando que eu fiz aqui esse produto notável, y menos 1 vezes y menos 1 e depois multipliquei aqui por 2. Então quando eu fiz isso, ficou igual a isso aqui. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Isso aqui dá uma equação aqui do segundo grau. Quando você resolver essa equação do segundo grau, você vai ter que o y de 1 vai ser igual a 1 e o y de 2 vai ser igual a 1 também. Mas como aqui tem esse sinal aqui de igual e aqui você tem um sinal aqui diferente, você vai colocar esse sinal diferente aqui. Ou seja, o nosso y aqui, ele tem que ser diferente de 1 para a nossa função aqui ser contínua. Então, nós vamos voltar aqui e nós vamos analisar o seguinte. Nós temos aqui que o y de 0 vai ser igual a 1. Então, se nós analisarmos aqui e nós colocarmos aqui esse y aqui de 0 igual a 1 aqui no denominador, nós teremos aqui 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Ou seja, nós teremos 2 vezes 0. Então, como aqui o denominador aqui ele vai ser igual a 0, essa função aqui ela não vai ser contínua aqui quando o y de 0 é igual a 1. Ou seja, esse PVI basicamente ele não é satisfeito e não há solução aqui para esse PVI. Depois disso, vamos para mais um exemplo para nos aprofundarmos melhor nesse conteúdo. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Nós temos aqui um y de linha igual a t menos 1 dividido por 2t mais 5y. Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. Nós temos que o nosso f de xy ele vai ser igual a t menos 1 dividido por 2t mais 5y. Com base nisso, se nós pegarmos aqui o f de y, nós vamos fazer aqui a derivada aqui da primeira, ou seja, t menos 1 aqui com relação a y, vezes a segunda vai ser 2t mais 5y, menos a derivada da segunda, 2t mais 5y, vezes a primeira, t menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2t mais 5 aqui, y ao quadrado. Quando nós fazemos aqui essas derivadas aqui com relação a y, nós vamos ter o seguinte, aqui nós não temos nada, então fica 0 vezes 2t mais 5y, pois aqui não tem nenhum y. E aqui nessa outra, nós vamos ter basicamente o seguinte, nós vamos ficar com, aqui nós temos um y que multiplicando aqui com 5. Quando nós derivamos, esse 2t aqui ele é considerado aqui constante e nós vamos ficar aqui apenas com o 5. Vamos ficar aqui com menos 5 vezes esse t a menos 1, nós repetimos aqui, t menos 1. Isso aqui dividido por 2t mais 5y ao quadrado. Eu só vou passar aqui para a próxima página para nós concluirmos o cálculo lá. Nós vamos pegar e nós vamos multiplicar agora esse 0 vezes isso aqui, que vai ser igual a 0. E nós vamos ficar aqui basicamente com menos 5t menos 1 dividido aqui por 2t mais 5y ao quadrado. No final das contas, quando nós formos analisar, vai ser essa mesma regra aqui, ou seja, a regra do denominador. O denominador ele tem que ser diferente de 0. Como o denominador ele tem que ser diferente de 0, nós vamos ter o seguinte, que 2t mais 5y ao quadrado, ele vai ter que ser diferente de 0. Ou seja, o nosso 2t mais 5y, ele tem que ser diferente de 0. Como não tem como isolar aqui o t e o y, nós vamos deixar eles aqui dessa forma. Lembrando que essa condição aqui ela tem que ser satisfeita. Então, para ela ser satisfeita, nós vamos testar aqui esse PVI aqui dentro.
Ou seja, nós vamos pegar aqui esse 1 e esse 2 aqui e nós vamos jogar aqui. Nós temos que o y de 1 é igual a 2, ou seja, o valor de t aqui vai ser igual a 1 e o valor de y vai ser igual a 2. Quando nós substituímos aqui, nós vamos ter 2 vezes 1 mais 5 vezes 2. Tem que ser diferente de 0, não é? Então vai ficar 2 mais 10 diferente de 0, ou seja, aqui vai ficar 12 diferente de 0. Como o 12 aqui ele é diferente de 0 e essa condição aqui ela foi totalmente concluída com sucesso, então com base aqui nesse PVI, essa equação aqui ela vai ter solução. Então ela vai ter, só colocar aqui, vai ter solução. Eu espero que tenham entendido e tenham gostado da aula e nos vemos em mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.